plenário da Câmara aprovou o projeto que destina boa parte dos recursos dos royalties do petróleo à educação pública. A matéria foi aprovada na forma de um substitutivo do deputado André Figueiredo, do PDT cearense, que está aqui comigo. O Palavra Aberta é apresentado também pela Rádio Câmara FM. Pois é, então, depois de um bom tempo, foi aprovada, então, essa questão da destinação dos royalties do petróleo para a educação pública brasileira. E mas, deputado, qual é... Eu falei, inclusive, foi aprovado um substitutivo de sua autoria. Sim. O que é o substitutivo em relação ao texto original? O que ele muda? Muita coisa. Na verdade, o que nós quisemos foi materializar os pronunciamentos da presidenta Dilma em cadeias de rádio e televisão, que ela dizia 100% dos royalties do petróleo vão para a educação, 50% do pré-sal vai para a educação. Da forma que o projeto foi encaminhado ao Congresso Nacional, essas palavras dela nunca se materializariam. Primeiro porque previa-se que nós teríamos, no decorrer de 10 anos, o início de aporte de recursos, por conta de que, no seu artigo 1º, dizia que os royalties do petróleo só iriam para a educação para aqueles contratos que tivessem sido celebrados a partir de 3 de dezembro de 2012. E o prazo de maturação de um contrato desse para iniciar em produção é 6, 7 anos, no mínimo. Então, nós modificamos esse artigo 1º para aqueles que tiverem decretado a sua comercialidade a partir de 3 de dezembro de 2012. O que é que isso significa? Que, por exemplo, aqueles campos que já foram licitados, por exemplo, em 2001... E que venham a entrar ainda... Na região da Bacia de Santos, e que não tiverem ainda decretado sua comercialidade, é o caso lá, apenas Lula e Sapinhoá tiveram decretado sua comercialidade, dos 7 principais blocos. Existem 5 que ainda serão decretados até 2016. Esses estariam fora do bolo da educação. Sim, sim. Com o nosso substitutivo, eles entram no bolo da educação. Da mesma forma, como a presidenta bem colocou, 50% do pré-sal vai para a educação. Como é que estava no projeto original? 100% dos royalties do pré-sal vão para o fundo social. E desse fundo social, 50% dos rendimentos iriam para a educação. Nós modificamos e colocamos 50% não apenas dos rendimentos, 50% do fundo social vai para a educação. Isso significou, no final das contas, uma elevação do aporte de recursos que no projeto original do governo seria de aproximadamente 25 bilhões de reais em 10 anos, o acumulado de 10 anos, para na forma do nosso projeto, que vai chegar a 280 bilhões de reais no decorrer de 10 anos. E a questão da saúde? Quer dizer, houve uma emenda que foi absorvida, né? Foi aceita, assim, destinando aí 25%, se não me engano, para a saúde pública, claro. Então a saúde fica com, desses 200 e tantos bilhões, a saúde fica com 25%, é isso? Sem dúvida. No decorrer das discussões em plenário, o governo queria votar o projeto original e inclusive sinalizou para os deputados que tinham emendas relacionadas à aplicação de recursos também no âmbito da saúde, a possibilidade de se acatar essa emenda deles. Eu coloquei claramente, bem, se é para acatarmos, nós também acataremos, até porque 25% de 280 bilhões é bem mais do que 25% de 25 bilhões. Então, com isso, ganhou a educação, que nós vamos ter aí mais de 200 bilhões de reais desse montante total, em detrimento dos 25 do projeto original, e ganha a saúde, que vai ter aproximadamente 70 bilhões de reais no decorrer desses próximos 10 anos. É bom que se diga que esse fundo social, que o governo, a área econômica do governo, coloca como fundo estabilizador da economia, ele na prática ainda não existe, portanto não estabiliza nada da moeda atualmente. Quando vier a fazê-lo, com certeza nós já teremos um volume de recursos suficientes que serão estancados a partir do momento que nós possamos atingir o patamar definido no Plano Nacional de Educação, de 7% do PIB em 5 anos e 10% do PIB em 10 anos. Agora eu queria te perguntar uma coisa, eu te queria fazer uma observação, porque às vezes aqui no Brasil a gente fala assim, puxa, tanto dinheiro, tanto recurso, então a educação vai dar um salto fantástico. E a gente sabe que um problema sério no Brasil, que precisa acompanhar um pouco essa multiplicação dos recursos, precisa multiplicar também a eficiência da gerência, da gestão. Né? O senhor concorda com isso? Quer dizer que a gente pode ter muito recurso e esse recurso ir se esvaindo, né? Saindo pelo ralo, né? Como é que a gente resolveria isso? Bem, volto a dizer, isso é um problema de gestão. Né? Então, nós temos aí, inclusive, algumas colocações em relação, por exemplo, ao Ministério da Educação. Nós cremos que o Ministério da Educação hoje é um grande guarda-chuva que abrange desde a creche, desde o pré-infantil, até a educação a nível de 3º grau,
a de pós-graduação e ainda mais, qualificação profissional, que antes era no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. É impossível um ministério apenas dar conta disso tudo. Acreditamos que o ensino superior, que a qualificação profissional deveria voltar para o Ministério do Trabalho e Emprego, o ensino superior poderia ir para a ciência e tecnologia, e que nós pudéssemos ter o Ministério da Educação cuidando da educação de base, que é o nosso maior gargalo. As nossas crianças estão numa idade diferente do seu nível que deveria estar, nível de alfabetização. Então nós temos que ter uma atenção toda especial para isso. Então a gestão passa necessariamente por isso. Mas há de se convir também o seguinte, a população brasileira, nas últimas semanas, tem mostrado claramente que cansou de ficar inerte perante alguns desmandos que infelizmente ainda acontecem no nosso país. Então agora, com esses recursos que vão ter realmente um aporte significativo, principalmente a partir de 2016, que nós possamos controlar a aplicação desses recursos, que nós possamos ter a valorização dos professores, até porque nós tiramos a vedação que tinha para não pagamento de professores, ou seja, agora os professores poderão ser melhor remunerados, não adianta a gente querer uma escola bonita, uma escola em tempo integral, que também faz parte do projeto do Plano Nacional de Educação, se não tivermos professores bem qualificados e bem remunerados. Agora, deputado, esses recursos que vão entrar a partir dessa questão dos royalties do petróleo, eles vão assim para o Ministério da Educação ou eles são, digamos, administrados paralelamente? Vão para o Ministério da Educação esses recursos? Não, na verdade, eles seguirão o mesmo cronograma de partilha dos atuais royalties. Sim. Certo? Então, nós teremos aí a destinação para a Secretaria do Tesouro Nacional e, lógico, o Ministério da Educação, na parte que couber à União, caberá a gestão. Na parte que couber a estados e municípios, serão direcionados a estados e municípios. E eu queria aproveitar uma outra questão, porque eu me lembro que a gente aqui na Câmara, durante um bom tempo, a gente falava muito da questão qual é a porcentagem do PIB que vai para a educação, né? 5, aí vai para 7, não, mas a gente tem que chegar a 10, até que esse plano quinquenal, se não me engano, esse plano de educação para os próximos anos. Decenal, são 10 anos. É o decenal. Mas, deputado, quer dizer, com isso, só me tira essa dúvida, com isso, nós resolvemos essa questão também ou não? Definitivamente não. Não. Ainda não. A nossa previsão é que nós possamos resolver. Lógico que vai depender muito também do volume de pré-sal que venha a ser explorado nos próximos 10 anos. Nós podemos atingir até antes disso. O ministro Mercadante, a presidenta Dilma, tem colocado, e o próprio ministro Guido Mantega, tem colocado de uma forma muito clara que os royalties do pré-sal serão o complemento ao que hoje se aplica em educação para que se possa atingir o patamar de 7% em 5 anos e 10% em 10 anos. Então, a equipe econômica considera que isso seja possível atingir apenas com os royalties. No nosso entender, ainda não seria possível. Talvez possamos atingir no patamar de 8,5% a 9% em 10 anos. Precisaríamos de outros mecanismos orçamentários. Mas se formos trabalhar com o que hoje aplicamos em educação, que é 5,3% do nosso PIB, se chegarmos a um patamar de 8,5% a 9%, já está muito próximo do ideal. Com certeza, em 10 anos, nós teríamos uma realidade completamente da educação no nosso país. E, claro, uma vez que nós vamos ter também uma parte de recursos direcionados à saúde, e esse gargalo ainda é mais imediatista, né? As pessoas estão morrendo nas filas de hospitais, então o governo precisa ter uma destinação orçamentária mais emergencial para a área da saúde. Nós temos certeza que também nesse prazo mais, digamos assim, mais imediato, nós teremos aí também a saúde, em grande parte dos seus problemas, pelo menos minimizados. Quer dizer que aquela crítica que nós ouvimos esses dias aí, quando a presidente da República falou de destinação de recursos, de royalties e tudo, o pessoal falou, não, mas isso aí vai demorar muito tempo. Quer dizer que esta argumentação dos críticos à questão dos royalties foi desmontada na medida em que, segundo o seu substitutivo, não vamos ter que esperar estações e mais 6, 7 anos, não. A questão, os recursos virão muito antes, não digo imediato, mas em termos de história de um país, um período é muito rápido. Na verdade, aqueles mais críticos que tinham, digamos assim, observado a forma que o projeto foi encaminhado, com certeza eles tinham uma dose de razão. Mas da forma que o nosso substitutivo foi aprovado, eu tenho plena convicção de que a presidenta Dilma Rousseff está extremamente contente e tenho plena convicção que as palavras delas que foram pronunciadas por diversas vezes em relação à priorização de educação, com certeza foram materializadas na forma desse substitutivo. A educação brasileira agora com certeza terá um aporte significativo de recursos oriundos dos royalties do pré-sal e do petróleo. Para terminar, deputado, quer dizer que foi uma resposta às ruas, então, também? Não deixa de ser. Eu acho que nós fazemos parte aqui da casa do povo brasileiro e, com certeza, nós temos que estar sempre atentos a essas manifestações que são legítimas quando não debandam para o vandalismo, e a grande maioria é legítima, é bonita, é a visão de um povo que quer um Brasil melhor. E cabe a essa casa, eleita
totalmente por esse povo brasileiro que dê respostas de uma forma rápida aos anseios da população do nosso país. Deputado André Figueiredo, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço. E até uma próxima vez. Com certeza. Próxima ocasião aqui. E obrigado a você que ficou com a gente. Até mais.